Um dado importante também, né, Marcelo? Desculpa, pode falar. Tem um dado importante também, porque esse simulado também foi baseado na que cada pessoa tem de conhecimento e aprendizado profissional aí, né? Isso, Então, aqui eu acho que é sem você... ninguém acabou estudando previamente também. Acho que uma das coisas Isso, também. Então, acho que é para poder sentir como cada um tá, né? isso. Não é para vocês acertarem. Se vocês tivessem acertado tudo, vocês não precisavam estar aqui, né? A ideia aqui é vocês se medirem, vocês saberem como vocês estão, Sim, e eu dar para vocês uma ideia de como vocês vão ter que melhorar, né? E aí a gente vai perfeito. medindo toda a aula a evolução de vocês. Tá Vamos lá. legal. Então vamos para a primeira questão, que teve um acerto baixo, acerto de 9%. A gente diz o seguinte, ó, aqui, ó, o que acontece nessa aqui? Eu posso mostrar assim quais foram os resultados e aqui embaixo qual é a resposta, tá? Eu vou falar, cada uma delas eu vou falar isso para vocês. Nos simulados de sala, existem várias formas de fazer. Uma delas é a gente fazendo uma questão de cada vez. Então, vocês fazem uma, eu dou, sei lá, 1 minuto e 15, vocês fazem, e depois, na volta, eu corrijo quem acertou, quem errou e tudo mais. Esse eu fiz um simulado ininterrupto. Vocês fizeram todas e agora é o que eu vou corrigir. Então, existem várias formas de a gente usar esses simulados. A gente vai usar cada tipo para uma situação específica que vale mais a pena. Vamos lá. Uma empresa de médio porte está se expandindo para um novo mercado. No entanto, a empresa não possui experiência anterior nesse mercado. Então, ela não tem pessoas na empresa que conhecem esse mercado novo, certo? Um gerente de projeto precisa coletar requisitos. Requisito é a necessidade do cliente. Já vou antecipando vários conceitos aqui, né? Qual é a ferramenta ou técnica que esse gerente de projeto deve usar? Veja, quando você faz um processo mais rápido, a ideia é que opinião especializada é importante? Quando eu conheço o mercado. Uma vez que eu não conheço, não pode ser. Análise de produto não é, porque não tem produto ainda, você ainda vai expandir a empresa para o mercado. Matriz de rastreabilidade de requisitos também não é, porque você ainda vai coletar o requisito. Depois que você coleta o requisito, depois que você descobre com o seu cliente o que ele quer fazer, é que você cria a rastreabilidade, ou seja, quem pediu o quê, isso aqui está em qual parte do projeto, né? Isso que é a matriz de rastreabilidade. Então, a resposta certa é a letra C, protótipo. Aí aqui embaixo tem o porquê. Por que é protótipo, Marcelo? Porque a prototipagem é o método de receber o feedback, ou seja, o retorno do cliente mais rápido que tem. Prototipagem é o método de feedback da agilidade. Quando você faz um processo de busca do MVP, né? Você vai testando hipóteses até você descobrir o que dá o market fit, ou seja, o que encaixa com a necessidade do mercado, o teu produto. Esse momento é o MVP, é o produto mínimo viável, é quando o mercado diz que é viável o teu produto, que ele dá para eles usarem isso. E aí, a gente faz um protótipo para dizer o seguinte, olha, eu acho que o que você precisa é isso aqui, valida aí para mim. E aí o cliente fala assim, ó, é isso, mas na verdade eu preciso de mais isso, mais isso, mais isso. E ele vai te dar uma série de requisitos, ou seja, uma série de desejos que ele quer para aquele protótipo, para aquele produto. Entenderam o conceito, pessoal? A ideia do protótipo é para acelerar. Quem é da área de qualidade, em algum momento já ouviu falar em TDD, em Test Driven Development, é mais ou menos a mesma coisa. Você, se alguém não ouviu falar, tudo bem, eu explico. O TDD é o seguinte, é como se alguém te pedisse o seguinte, eu quero que você me faça uma tela onde eu coloco o CPF e apareça o nome da pessoa, tá bom? Vou dar esse exemplo fácil. Aí eu vou lá e falo, tá bom, então vou pegar meu produto e vou testar antes de eu começar a construir. Quando eu testo antes de começar a construir, vai dar um monte de erro, não vai? Porque eu não comecei a construir. Aí eu vou desenvolver apenas em cima dos erros que deram. Eu só vou construir em cima das falhas. Quando eu zerar as falhas do meu teste, o produto vai estar pronto. É parecido com o conceito de protótipo.
eu mostro para ele um protótipo, ou seja, é tipo uma maquete do que eu quero. Na medida em que ele me diz, eu quero assim, eu quero assado, eu quero mais isso, eu quero menos aquilo, fica claro para mim que a maquete é o protótipo, mais os comentários dele, que são os requisitos. Faz sentido? Isso acelera o processo. É isso que estava perguntando aqui. E onde é que está isso? Reparem nesses numerozinhos aqui, estão vendo? Lembra que eu falei para vocês que teriam numerozinhos? Isso aqui diz em que página do livro isso está. O PMBOK tem mais de 600 páginas. Onde é que está isso? No capítulo 5, escopo, no segundo processo, que é o coletar requisitos. Na segunda parte dele, que é nas ferramentas e técnicas, na 8ª técnica, que é protótipo. É aqui. Não entendi. Você vai lá na página 147 do livro, que vai estar no 5228, vai estar isso escrito. Não precisa lembrar isso agora, tá? Hoje é o primeiro dia de aula. Quando a gente começar a falar do livro, das áreas de conhecimento e tudo mais, eu vou pontuar. Vocês vão ter lá númerozinho por númerozinho, vocês vão gravar isso naturalmente, por osmose, tanto eu falar. Mas em cada um dos simulados, vocês vão ter essa informação aqui de onde está a resposta para a pergunta. Fechado? Tranquilo? Posso ir para o próximo, pessoal? Fechado. Vamos lá. O próximo é o seguinte. Se alguém discordar do que eu falar, se alguém tiver dúvida, também me interrompa. Esse é o momento, tá? Um gerente de projeto tem a seguinte situação. Um plano de gerenciamento de projeto muito longo é elaborado. O que é o plano de gerenciamento do projeto? É tudo que eu planejo fazer no meu projeto antes de começar a executar, ok? Os participantes do projeto estão espalhados por 3 continentes. Ou seja, está distribuído, né? Está separado, não está no mesmo local físico. O gerente de projeto precisa que as partes interessadas aprovem o plano no menor tempo possível. Qual é o curso de ação apropriado que o gerente do projeto deve tomar? Então, quais são os passos que ele deve dar para aprovar esse plano no menor tempo possível? Organizar uma reunião com todas as partes interessadas, fazer com que as partes interessadas revisem o plano antes da reunião, enviar o plano para cada parte interessada individualmente, pedir-lhes que adicionem seus comentários e devolvam para atualização, dividir o plano em sessões, criar suas bases, agendar reuniões individuais, convidar apenas os principais interessados e conduzi-los. Eita, onde é que eu estou? E conduzi-los aqui ao longo do plano. Vamos lá. Então, a gente está nessa questão perguntando qual é o curso mais rápido. Não é que tem algum errado. Eu quero saber o mais rápido. O mais rápido, uma vez que eu tenho necessidade, eu não vou botar todo mundo numa reunião, porque todo mundo vai começar a discutir o plano e vai demorar muito mais. Nesse caso, eu vou ter que entender quais são os comentários, entender quais são as necessidades de cada um e depois trabalhar em cima dessas necessidades. Portanto, resposta certa... Eita! Portanto, resposta certa, letra A. Então, a gente tem... essa reunião tem que ter uma revisão antes. Não é para sair discutindo durante a reunião. Tem que ser feita a revisão antes, senão já era. Tá bom? Então, eu tenho isso no capítulo 3, que aí é na parte de ambiente de projetos de frameworks, não é em uma área de conhecimento específica, no 4º subcapítulo. Então, nessa página de 60 a 63, é que está escrito isso aí. Próxima questão. Deixa eu até pegar isso aqui. Item 3. Vou pegar esse negócio aqui e tirar daqui.
Eita, caramba. Cadê? Aqui. Boa. Então, vamos lá. Item 3. Um projeto está atrasado. Para obter o nível de qualidade desejado das entregas, é necessário uma mudança. Primeiro, o gerente do projeto emite uma solicitação de mudança formal e depois comunica mudanças para todas as partes interessadas. Então, o projeto... Cadê? Então, o gerente de projeto descobre que essa abordagem de comunicação não atendeu às expectativas das partes interessadas. O que o gerente do projeto deve fazer a seguir? Então, veja, aí está falando de duas áreas de conhecimento específicas, que são stakeholders, partes interessadas, são as pessoas que impactam positiva ou negativamente o projeto, e comunicações. O que você tem que fazer nesse caso é consultar o plano de comunicações e o plano de partes interessadas. Lá vai dizer o que eu tenho que falar para cada parte interessada e quais as comunicações cada uma tem que receber. Então, quando eu determino isso aí no início do projeto, eu tenho que seguir isso ao longo do projeto. Então, se eu fiz uma mudança e as partes interessadas não tiveram a expectativa atendida, é porque a gente, antes de fazer a mudança, não deve ter validado. Isso deve estar escrito lá no plano de comunicação. Então, a gente vai precisar consultar esses planos antes da mudança. E aqui ele vai dizer que isso está no kit de ferramentas de gerenciamento de projetos, né? Não está em uma área específica, numa área de conhecimento específica. Está nas técnicas de boas práticas de realização de trabalho corretamente. Até aí, tudo bem? Até aí, todo mundo concordando com as respostas? Ok. Vamos para 4 aqui, que é uma questão fácil de custo se você conhece valor agregado. Então, vamos lá. Um projeto tem as seguintes características. O orçamento é de 3 milhões de dólares. Orçamento é quanto você tem para gastar. Custo planejado, custo que você poderia ter gasto até o dia de hoje, é o custo planejado. É de 630 mil dólares. O custo real é quanto você efetivamente gastou, 650 mil dólares. Valor agregado é quanto você efetivamente entregou com aquele dinheiro que você gastou. Eu entreguei o equivalente a 540 mil. Então, o que ele está dizendo aqui? Que até hoje eu deveria ter gasto 630, mas, na verdade, eu gastei 650 e só entreguei 540. Eu gastei mais e entreguei menos. É isso que ele está dizendo. Repetindo aqui. Custo planejado é quanto que eu tinha planejado de gastar de dinheiro e, obviamente, de entregar até o dia de hoje. Custo real é quanto eu efetivamente gastei. Então, primeira informação, eu gastei mais do que eu deveria ter gasto. Meu projeto está acima do orçamento. Então, só poderia ser a letra B ou a letra C. Aí vem a informação do valor agregado, ou seja, quanto que eu efetivamente construí. Ou seja, era para ter feito 630 metros quadrados de muro ou 630 metros cúbicos de despoluição, seja lá o que seja, e eu só fiz 540. A medida é financeira só para conseguir comparar com o custo planejado, mas eu fiz menos do que estava planejado. Então, a minha entrega também foi abaixo. Quer dizer que o projeto está atrasado. Então, a resposta certa, letra B. O projeto está atrasado, porque agregou menos do que o planejado, e está acima do orçamento, porque gastou mais do que o planejado. Tudo bem? Beleza, pessoal? Até aí? Tudo certo. Beleza.
na explicação tem lá a formuleta, né? O valor... Eita! A variação de custo é o valor agregado menos o custo real. Então, a variação de custo é negativa. A variação de prazo é o valor agregado menos o valor planejado. A variação de prazo é negativa, portanto, está acima do orçamento, sempre que é negativo, e está atrasado na questão de prazo, porque é negativo. Tá bom? Aqui está no 7422, área de custos. Processo 4, valor agregado, ferramentas e técnicas, análise de dados. Beleza? Não gravei Marcelo, tudo, não, tá? Tem coisa que eu não vou saber de cabeça, mas esses mais famosos eu sei. Fala. esse conceito aí é bem parecido com SPI e CPI. Esses indicadores são abordados no PMBOK? CPI, em português, é o IDC, né? O Índice de Desempenho de Custo. CPI é Cost Performance Index, né? Em inglês. E o SPI, que é o Schedule Performance Index, é o IDP aqui, é o Índice de Desempenho de Prazo, tá? Sim, são abordados no curso. A diferença da variação para o índice é, ao invés do sinal de menos, o sinal de dividir. Então, a fórmula já é a mesma. O IDC, o SPI, o IDC, que é o CPI, é valor agregado dividido pelo custo real. Então, em inglês, seria o CPI é igual ao EV, que é o Earned Value, né, o valor agregado, dividido pelo custo real, que é o Actual Cost, é o AC. Beleza? Isso aí. Lá na aula de custo, eu tenho as tabelas em português e inglês, justamente porque tem pessoas que trabalham em empresas que usam em inglês e empresas que usam em português, eu faço as fórmulas dos dois jeitos. Fechado? Legal, beleza, obrigado. Tranquilo. 5. Uma organização global patrocina um projeto que envolve 6 empresas diferentes. Quando o projeto está parcialmente concluído, o gerente de projetos descobre que uma das partes interessadas está doente e precisa diminuir o seu envolvimento. O que o gerente de projeto deve fazer? Revisar o plano de gerenciamento de projetos, revisar o termo de abertura, atualizar o registro de partes interessadas ou atualizar o plano de engajamento. Atualizar o plano de engajamento de partes interessadas. Agora eu estou esbarrando aqui no mouse. O que vocês acham, pessoal? Eita. A pessoa está doente, ou seja, ela não vai conseguir entregar aquilo ali. Eu vou revisar o termo de abertura. O termo de abertura eu faço no início do projeto, eu estou no final do projeto. Faz sentido revisar? Não, né? O que eu tenho que fazer? Atualizar o plano de partes interessadas, ou seja, aquela pessoa que está trabalhando ali não vai continuar trabalhando. Então, as pessoas do projeto, que eram 6 ou 7, vão passar a ser 5 ou 6. Eu vou ter que atualizar aquela lista. Resposta certa, então, letra D. Aí aqui, ó, área de conhecimento 13, que é de partes interessadas. É uma das áreas de conhecimento, vai ser a última aula de vocês lá, penúltima, né? A última é o simulado final, que a gente depois vai comparar com esse aqui para ver se vocês melhoraram. Então, resposta certa, letra D. Número 6. Vamos lá. Há mudanças necessárias sendo solicitadas a um projeto. No entanto, os membros da equipe não estão de acordo sobre como implementar as mudanças. O gerente de projeto precisa resolver esse problema. O que o gerente de projetos deve realizar? Usar o plano de gestão de mudanças e garantir que todos os membros da equipe e partes interessadas o compreendam e o sigam. Agendar uma reunião pessoal com o patrocinador do projeto. Fazer uma reunião com membros da equipe para avaliar os problemas e solicitar mudanças. Ou certificar-se de que todas as mudanças solicitadas sejam aplicadas ao projeto.
Vamos lá. De baixo para cima. Opa. Estou lendo aqui na outra tela. De baixo para cima. Certificar que todas as mudanças sejam aplicadas é absurdo. Não é tudo que o meu cliente pede que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu consigo fazer dentro do prazo que eu tenho para entregar o projeto. Então, não existe. Essa última não faz sentido. Letra C. Fazer uma reunião com membros da equipe para avaliar os problemas e solicitar mudanças quando necessário. Não. O enunciado já diz que as mudanças são necessárias. A primeira coisa que ele diz é isso: há mudanças necessárias. Então, você já sabe que terá que fazer as mudanças. Agendar reunião pessoal com o patrocinador e a diretoria para tratar o assunto? Não. Você só fala com o patrocinador do projeto quando você tem que pedir mais dinheiro do que ele tinha liberado para você. Senão, você segue o processo de mudanças. O patrocinador vai ter que fazer uma aprovação, mas ele tem que fazer a aprovação dentro do processo de mudanças. Então, todo mundo tem que seguir o processo de mudanças. Resposta certa, letra A. Isso aí é uma das fáceis, tá vendo? 73% das pessoas acertaram. Número 7. Uma abordagem ágil atende... Perdão, Marcelo. Essa questão número 6 está em qual desculpa. Deixa eu botar por aqui. favor. A 6 está no capítulo 4, que é integração. Gestão da integração. No processo de controle integrado de mudanças. Nesse processo, eu crio um plano que a gente chama de plano auxiliar. Na área de integração tem vários planos auxiliares. Plano de benefícios, plano de integração e o plano de mudanças. É lá que você define o seguinte: olha, o que eu tenho que fazer para alterar uma mudança depois que todo mundo já tem uma linha de base, todo mundo concordou que tinha que entregar alguma coisa. Cada projeto vai fazer de um jeito. Na área de TI tem um conceito que chama GMUD. Quem é da área de TI sabe muito bem do que eu estou falando. E na área de engenharia, para tu fazer uma mudança, tu tem que trabalhar a cabeça de muita gente. É um troço mais rígido, né? Então, o que tem que acontecer para um projeto sofrer mudança? É esse conjunto de técnicas, desse 4, 2, 3, que vai fazer com que a gente entenda o que vai fazer. Desse conjunto de boas práticas vai sair um plano de mudanças daquele projeto. Como fazer mudanças naquele projeto. E justamente isso é a resposta. Eu tenho que seguir o plano. Não adianta eu querer conversar com o patrocinador para dar um jeitinho. Tá claro? Obrigado. Fechado? Opa! Essa questão aí, ela é mais relacionada a um projeto tradicional, né? Sim, vão ter questões misturadas. Essa é a grande dificuldade do processo. Se ele não falar que é ágil, é tradicional. Então, entendi. é uma das coisas que vocês vão ter. Então, é por isso que estou aqui, para aprender a fazer a prova. Boa pergunta. Mano. Se ele não falar que tem agilidade, como na próxima questão, na 7, é porque ele é tradicional. Tá? Boa dica. Beleza. Vamos lá. Tradicional, cascata, waterfall, o nome que a gente queira dar. Número 7, aí, ó. Uma abordagem ágil atende às necessidades da próxima fase do projeto de uma equipe. Conforme a equipe discute a fase, fica claro que alguns membros não receberam treinamento adequado no modelo ágil. Como o gerente de projeto deve responder a esse problema? Registrar uma solicitação de mudança, ou seja, para incluir o treinamento, não estava previsto, eu vou incluir. Usar os fundos disponíveis na reserva. Então, mais uma informação aí. Sempre que vocês ouvirem a palavra reserva em gestão de projetos, principalmente na prova, tem a ver com dinheiro, tá? Reservas em projetos tem a ver com dinheiro que eu guardo para problemas. Quando eu chamo de reserva de contingência, é uma reserva, é um dinheiro que eu separo em função de um risco que eu tinha mapeado. Quando eu chamo de reserva gerencial, é um dinheiro que eu guardo para riscos que eu não tinha mapeado. A gente vai aprender isso tudo lá na parte de custos e riscos. Tá bom?
treinar membros da equipe nos principais tópicos ágeis, hospedando sessões de treinamento, ou identificar o treinamento ágil mais econômico. Qual delas vocês acham que é a resposta correta, pessoal? Eu marquei a C. Por que não é a C? Porque você não tem que treinar as pessoas só em alguns tópicos, você tem que treinar em tudo, porque eles têm que ser excelentes, eles têm que ter excelência em gestão. Registrar uma solicitação de mudanças que inclua um treinamento ágil também não pode ser. Por quê? Porque o treinamento não é parte do escopo do projeto, não é parte da entrega para o cliente. Então, a gente precisa fazer, na verdade, um treinamento ágil mais barato possível, mais para todos os membros da equipe, para que todos estejam capacitados. Então, por que é o mais econômico? Porque vai ter que sair, vai ser uma parte do prejuízo do projeto. O projeto deveria contemplar que pessoas têm essa capacidade. Se eu botei pessoas lá que não têm, o cliente não tem que pagar por esse custo. Faz sentido para vocês? Eu não tenho que botar pessoas para trabalhar num projeto e falar, cliente, paga aí o cursinho do meu amigo, do PMP do meu amigo. Não pode. Então, Marcelo, Oi. A gestão de mudança, eu só colocaria aí uma solicitação de mudança caso se estivesse dentro do escopo do projeto. Quando é algo que está fora do escopo, não tem gerenciamento de mudança. Eu não sei se eu me fiz entender fácil, mais ou menos. O que acontece? Quando você faz uma mudança, pode ser que não esteja no escopo original, mas que foi solicitada pelo cliente. Se a mudança foi solicitada pelo cliente e atende ao entregável do projeto, aí tem que ter solicitação de mudança. Entendi, que não é o caso. Aí é uma deficiência da equipe, né? Que é técnica, entendi. Agora, tem outra situação que o cliente não pede, mas também impacta no entregável. Por exemplo, eu estou atrasado, né? Quando eu estou atrasado, eu tenho algumas coisas para fazer. Ou eu entrego mais tarde, ou eu coloco mais gente ou gente mais sênior para recuperar o atraso, certo? A gente vai ver isso tudo lá na área de conhecimento de cronograma. Vocês entendem que, em ambos os casos, se eu estou atrasado em determinado momento, eu vou gastar mais do que eu planejei? Sim. Sim. Vocês entendem que quanto antes eu disser isso para o meu fornecedor, para o meu cliente, melhores chances ele tem de tomar uma boa decisão? Então, o que eu queria dizer para vocês? A gente necessariamente precisa fazer solicitação de mudança sempre que é um conceito novo, tá? Alguma linha de base, algum acordo entre o projeto e o cliente for descumprido. Qual é o acordo que pode ser descumprido aqui? Se eu tiver atrasado e for entregar mais tarde, eu vou ter que recombinar o prazo e recombinar o custo. Se eu for colocar mais gente no projeto para entregar no prazo, mesmo assim eu vou ter impacto no custo. Então, de alguma forma, o cliente pode dizer o seguinte, mas eu não tenho como pagar mais. Aí você vai falar, entendi, mas eu atrasei, então... mas eu não tenho como pagar mais. Então, tá bom, então tira um pedaço do escopo. A gente vai fazer menos para conseguir entregar no prazo e você não ter que pagar mais. Mas a gente atrasou e atrasar faz parte do projeto, é da essência de um projeto que ele pode atrasar. Ficou claro? Não é só o que o cliente pede, é também alguma coisa que impacte algum acordo, seja de prazo, seja de custo, seja de escopo, seja de qualidade, que você perde. Então, de alguma forma, você tem que recombinar. Recombinar com o cliente é uma solicitação de mudança, tá? Tá claro. Obrigado, Marcelo. Beleza. Agora, Eu da perdi série, a gente vai para... repetitivo, Marcelo, nessa pergunta, acho que eu perguntei, mas assim, nessa questão número 7, a resposta que você deu, a explicação que você deu ali para a referência onde está
essa É no explicação. Guia Ágil. Isso, então, é isso que eu ia lhe perguntar. A gente tem para metodologia preditiva o PMBOK como referência. Agora, sim, nós temos que também ter esse conhecimento do guia prático ágil aí para poder estar adicional, conhecendo para poder fazer a prova também. O Ou Guia você, o Ágil que faz você... parte do PMBOK. Ele Ah, faz tá legal. parte, ele vem anexo. Desde Ah, 2017, na versão 6 uhum. do Guia PMBOK, ele já vem anexo, tá? Você compra um, Tá você ganha legal. outro. Automático, Entendi. Tá tá? legal. Então, ele fala aqui que ele tem questões da área de recursos, tá vendo? 9 aqui. Até está Uhum. escrito aqui, de recursos. Da Uhum. área de gestão de recursos e do Guia Ágil. Então, você vai olhar em ambos. No Guia Ágil, está em qual área de conhecimento? No ciclo de vida, na seleção do ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida Entendi. você vai escolher? Escolhi o ciclo de vida ágil. Então, tem que treinar os membros da equipe. Tá bom? Perfeito. Marcelo, Oi. sabendo já de antemão que o projeto ia ter uma fase ágil, a equipe, os membros da equipe já não teriam que ter se preparado para esse tipo de abordagem ágil Então, e não no meio do processo, por exemplo. boa pergunta. O que acontece? A gente vai ver na próxima aula, eu acho, os ciclos de vida de projeto, né? Quando você olha para os ciclos de vida, tem um conceito chamado fase. O que é uma fase? É quase que fosse um projetinho que ele tem início, meio e fim, né? É uma fase. Por exemplo, eu vou fazer essa prova do PMP. A prova do PMP é formada por 3 fases. Eu faço primeiro da questão 1 até a questão 60. Aí eu tenho 10 minutos de intervalo. Aí depois eu faço da 61 a 120. Aí tenho 10 minutos de intervalo. Aí depois eu faço da 121 a 180 e acaba a prova. Quando você trabalha com fases, o ciclo de vida de uma fase pode ser diferente do ciclo de vida de outra fase. Ou seja, eu posso usar uma abordagem preditiva na fase 1 e uma abordagem ágil ou híbrida na fase 2. Eu vou agora dar um exemplo do pessoal de engenharia. Eu estou construindo um prédio, tá? Vou fazer fundação, infraestrutura, superestrutura, começa a subir os patamares dos andares, fecho todo o apartamento, começo a separar as unidades habitacionais. O que as empresas de engenharia estão fazendo, as empreiteiras, as incorporadoras estão fazendo hoje? Eles chamam o proprietário do imóvel e falam: olha, você quer cozinha americana ou cozinha fechada? Você quer a varanda aberta ou a varanda fechada? Você quer o apartamento no contrapiso ou quer botar o piso padrão? Você quer o banheiro com revestimento ou sem revestimento? Eles não fazem essa análise? Faz sentido para vocês nessa fase final? Sim. Vocês entendem que essa fase final é ágil? Que ela vai variar em função da necessidade do seu cliente, ou seja, da necessidade da sua parte interessada. Para cada unidade habitacional, eu vou ter uma constituição diferente. E isso eu não sei no início do projeto, eu só vou saber lá no final. Porque no início do projeto eu não sei nem quem vai comprar. Eu só sei que eu vou subir um prédio de 10 andares com 4 apartamentos por andar. Está claro isso? Então, essa fase de acabamentos é uma fase que é híbrida, não é uma fase totalmente preditiva. E pode ser que lá nessa fase eu precise, por exemplo, de arquitetos, de designers de interiores, que eu não preciso das outras. Esse problema aqui, o que ele contempla? A pessoa, o gerente de projeto, gostaria de usar a mesma equipe de uma fase na próxima fase, entendeu, Makoto? E ele identificou que não dava. Ou então ele teria que treinar essas pessoas, entendeu? Entendi. É isso, essa é a ideia dessa questão. Mas veja qual a volta que eu tive que dar para fazer um entendimento que vocês têm que ter em 1 minuto e 15. Então, por isso tem que fazer muitas questões, porque vocês vão ter essa vivência de, pô, isso aqui é uma questão que fala de fase. Então, se fala de fase, uma fase pode ter um ciclo de vida diferente da outra, então o treinamento é a resposta. Beleza? É isso que a gente vai ter na cabeça. Agora,
Alguém quer falar mais? Não. Beleza. Vamos para a 20, né? Que eu tinha combinado que a 7 e a 20 eram parecidas, né? Certo? Vocês falaram para mim? Isso aí. Agora que vocês viram, vejam se ela é parecida. O enunciado é parecido, mas as respostas são completamente diferentes. Certo? Isso pode acontecer na prova. Por quê? Porque é um banco de dados aleatório de questões. Então, se tiverem questões muito parecidas, pode acontecer isso. Ó. Uma questão é muito parecida com outra. Lembra que eu falei? Você lá na frente descobre que... eu tinha dúvida lá na outra entre A e a B, mas esse enunciado é parecidíssimo. E a B não tem, então a resposta é A. Entenderam o que eu quis dizer lá atrás, quando eu falei que vocês podem revisitar, voltar em questões? É isso que eu queria dizer. Mas, professor, desculpa, realmente eu tô achando ainda muito parecido. A resposta aqui também é a D, por acaso? A resposta é. E o enunciado é muito parecido, só que as opções de baixo são diferentes. Então, vamos supor que na 7 você estaria entre identificar e implementar e fazer uma solicitação de mudança. Tá? Você ficou em dúvida entre essas duas. Inclusive, solicitação de mudança no outro foi a mais votada, né? Aí você chegou na 20 e falou, putz, não tem solicitação de mudança aqui. Então, solicitação de mudança está errado. Você entendeu o conceito? Entendi. Se eu voltar na 7 aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem. A mais votada qual foi? Registrar uma solicitação... não, foi até treinar os membros da equipe nos principais tópicos ágeis. Tem essa resposta lá na outra? Não tem. A segunda mais votada foi registrar uma solicitação de mudança que inclui treinamento ágil. Tem essa resposta lá na outra? Não. Qual que tem nas duas? É a D. Então, você poderia voltar aqui e falar, opa, se o enunciado é parecido e a única que tem igual a essa aqui, vou marcar. É isso que eu quis, deixei de propósito. Hoje de tarde estava revisando esse simulado, falei, vou deixar só para contar isso, né? Que você pode, lá na frente, descobrir uma resposta que ajuda aqui atrás, entendeu? Porque se for lá na 20, a única resposta que coincide com um enunciado muito parecido é a letra D. Beleza? Entendeu o conceito? Eu, obviamente, exagerei, eu forcei a barra aqui, porque é exatamente igual, né? A resposta é a pergunta. Mas isso vai acontecer em outras situações. Vocês vão ver, ao longo do treinamento, que vocês vão ver isso aí em outras situações. Vamos, então, para número 8 aqui. Vamos lá. O gerente de projeto muda para uma abordagem ágil, para um projeto com cronograma de entrada no mercado agressivo. O gerente de projeto precisa revisar o plano das partes interessadas para que ele siga os princípios de agilidade. O que o gerente de projeto precisa fazer para atender essa necessidade? Francine, que fez Greenbelt. Francine, não foi? Deixa eu ver aqui. Acho que foi sim. Então, quem fez Greenbelt mata fácil essa questão. É uma questão de desperdício. A agilidade visa reduzir desperdício. Qual é a resposta que reduz desperdício? É a B, professor. Bravo. Resposta certa, letra B. Por isso que eu falei, quando eu brinquei com ela no início, ela não está mais aqui, né? Deve ter caído. A resposta certa é a letra B. Por quê? Porque quando eu saio do projeto normal e vou para a agilidade, num projeto tradicional, eu crio muitos controles para que eu não mude muito para o padrão, o modelo combinado. Na agilidade é justamente o contrário. Eu estimulo as mudanças porque eu estou num cenário de incerteza. Então, eu posso testar, errar, até acertar. Desde que eu teste rápido e erre rápido, para não atrapalhar muito o prazo do projeto. Quando eu tenho muitas camadas de
de comunicação com partes interessadas pressupõe que as partes interessadas estão fora do projeto. Quando eu viro ágil, as partes interessadas, o cliente está dentro do projeto. Então, eu não preciso mais fazer status report, mandar e-mail, fazer cronograma no project para mandar. Não preciso de nada disso. O cara está lá dentro todo dia junto na agilidade. Então, essas camadas de comunicação são desnecessárias da agilidade. São desperdícios. Por isso, a resposta certa é a letra B. E, para falar aqui de onde está isso, a gente está tanto no gerenciamento de partes interessadas como no guia ágil. Tá bom? Fechado? Fechado. Beleza. Você falou que a agilidade visa o quê? Desculpa? O termo que você usou? Redução de desperdício. Perfeito. É o conceito de Lean. Lean, em inglês, quer dizer Lean manufacturing, enxuto, né? né? Isso. É manufatura enxuta, certo? Por que perfeito. enxuta? Porque eu tiro os desperdícios. Perfeito. Então, o ágil nasceu com conceitos muito parecidos com o Lean. Não é a mesma coisa, tem vieses um pouco diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo, reduzir desperdício. Número 9, vamos lá. O cliente não está satisfeito com o produto entregue, dizendo que não foi o que ele esperava. O gerente de projeto fica surpreso porque a equipe de desenvolvimento ágil entregou o produto através de várias iterações. Iteração é o termo em português para sprint, tá? Então, durante muitas sprints, o time foi entregando e ele não falava nada. De qualquer forma, o gerente de projeto podia ter evitado isso. Como é que ele poderia ter evitado, pessoal? O que ele podia fazer para evitar que o cliente só descobrisse lá no final que não era o que ele esperava? Vamos lá. Letra A. Autorizar a equipe necessária para cada uma das mudanças. Não, o projeto é ágil. Se é iteração, se tem iteração ali, é desenvolvimento ágil, o projeto é ágil. Portanto, não tem uma equipe para mudança. Eu planejo, executo. Planejo, executo. Não tem mudança. Eu planejo a cada momento que eu entrego. Eu mudo no início de cada iteração, no início de cada sprint. E fico 15 dias trabalhando naquilo. Depois eu faço uma outra coisa, que eu nem sei o que é ainda, e entrego. Depois eu faço uma terceira coisa, que eu também nem sei o que é ainda, e entrego. Então, não cabe uma equipe necessária para cada uma das mudanças. Eu tenho uma equipe só para fazer tudo. Reservar mais recursos para o teste do produto. Não. Ninguém falou que o problema era de teste. O cliente falou que quando ele recebeu, não era o que ele queria. Portanto, das duas, uma. E vamos lá, no item 4, para a gente já dar a resposta. Garantir que a equipe participe integralmente do desenvolvimento do escopo? Não tem escopo do projeto. Você tem o escopo da iteração, né? O backlog da sprint, que a gente chama, o backlog da iteração. E a equipe não precisa participar, porque isso vem do PO, vem do Product Owner, que é o representante do cliente do projeto. O que a gente tem que garantir é que numa reunião chamada review, a reunião de revisão de cada iteração, o cliente olhe o que está sendo entregue, que a gente chama de demonstrações, ele olha o que está sendo entregue e olhe a cada iteração se o produto está se transformando no que ele quer. Ele não pode deixar lá para... Vamos supor que a gente demore 5 sprints, 5 iterações para entregar alguma coisa. Ele não pode deixar para ir lá ver só na última, porque pode ser que o produto esteja se desenvolvendo diferente do que ele quer. Se ele foi lá ver só na última, esse projeto não foi ágil, concorda? É como se eu tivesse planejado no início e entregue no final, sem eu ir validando com o cliente no meio. O que o gerente de projeto tem que fazer é certificar que o cliente está vendo valor nas demonstrações, que ele saiba que o que está sendo entregue de forma intermediária está indo no caminho que ele precisa ter. Portanto, a resposta certa, letra C. E onde é que está escrito isso? Tanto na gestão de partes interessadas, onde o cliente vai ter que ser convencido de que aquela entrega intermediária faz parte da entrega final e ele tem que ir validando, como no guia ágil, que fala na parte de entrega em ambiente ágil, como é que essa entrega intermediária tem que se comportar.
Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Número 10. Um projeto internacional possui as principais partes interessadas localizadas nos Estados Unidos, França e China. O gerente de projeto descobre que um gerente sênior pediu a um membro da equipe informações sobre o projeto. Qual etapa é a apropriada a seguir? Pensa assim, o gerente sênior chegou no meio do teu projeto, esse gerente sênior não faz parte do time do projeto. Ele chegou lá e falou, me diz aí quando é que vai entregar essa bagaça aí. Aí você vai sair dizendo para ele, é assim que funciona, gente? Não, né? O que você vai ter que fazer? Aqui esse projeto não disse nada, então ele é um projeto preditivo, tradicional. Então, se eu tenho uma entrega para fazer, essa entrega está combinada com o cliente. E o plano de comunicação com o cliente também está combinado. Se ele vai receber uma vez por semana, através do e-mail dele, a atualização do projeto, todas as pessoas que estão mapeadas pelo time do projeto, os stakeholders, né, as pessoas mapeadas, vão receber esse status. Não pode chegar alguém de fora. O que eu tenho que fazer é seguir o plano de comunicações. Não tenho que... fala para o gerente se ele participar da próxima reunião. Não, amigo. Vê lá o que está escrito no plano de comunicação. Se ele pode entrar? Não, não pode. A não ser que ele peça para o patrocinador para ele receber a informação. Eu não sei se ele é um ofensor. Eu não sei se ele vai estar aqui para falar, para atrapalhar o projeto. Não. Eu vou ler o plano de comunicações. Resposta certa, letra D de dado. Por quê? Porque esse plano de comunicações é para garantir que eu tenho que mandar a mensagem certa para a pessoa certa. Eu não posso mandar uma mensagem ao longo de um trabalho para uma pessoa que pode, com a influência dela, atrapalhar o time do projeto. Então, eu não devo criar exceções para o plano de comunicação. Eu tenho que ler e seguir o plano de comunicações. A não ser que o sponsor, né, o patrocinador, me diga, pode mandar para ele, ou então eu mesmo mando para ele a versão que eu tenho aqui e fica tranquilo. Aqui a área de conhecimento é a 10, comunicação. Primeiro processo, planejar comunicações do projeto. Primeira saída, plano de comunicações. Saída que é o 3, né? 1 é entradas, 2 é ferramentas e técnicas, 3 é saídas. Página 377 do Guia PMBOK, 6ª edição. Tudo bem? Vamos para o 11. 11º. Após o início de um projeto, o gerente de projetos descobre que um subsídio governamental esperado pode não estar disponível. O que o gerente de projeto deve fazer para resolver esse problema? Essa é uma questão de pegadinha, que cai essa pegadinha na prova. Compensar qualquer débito usando reserva para contingência? Não. Por quê? Porque tem a palavra descobre. Se ele descobre que um subsídio esperado pode não estar disponível, quer dizer que ele não estava preparado para isso. Então, não era um risco conhecido. Eu só posso usar reserva de contingência para riscos que eu mapeei, que são conhecidos. Então, letra A não pode ser. Certificar que as informações sejam adicionadas ao registro de problemas. Essa poderia ser. O problema é que a responsabilidade de registrar um problema é do gerente de projeto. Por isso, a resposta certa é letra C, registrar o problema. Ele pode se certificar de que está adicionado no registro se alguém do time fosse o responsável. Como ele é o responsável, a função de registrar o problema é dele, é o que ele tem que fazer nesse momento. Fazer uma solicitação de mudança, lembra, só se eu perceber que tem um atraso. Como é um problema, eu não sei se vai estar disponível ou não, ele pode não estar disponível, eu tenho que esperar o evento acontecer. E aí sim, é um impacto, aí sim eu posso fazer uma solicitação de mudança.
Agora, uma última questão, porque é uma questão de riscos, né? Então, a gente vai aprofundar aqui. Marcelo, se você disse pode, não é um problema, é um risco ainda. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Faz sentido. Faz. Beleza. Então, guardem uma coisinha, que esse já é o nível avançado, mas cai em prova. Quando o risco tiver ou a probabilidade de acontecer muito alta, ou o impacto que ele causa muito alto, acima de 80%, ele é considerado um problema, ou seja, ele é considerado uma ameaça. E aquela diferença, por exemplo, eu tenho 80% de chance de chover. Eu considero para o projeto, então, que vai chover. Eu não coloco isso como um risco, eu coloco isso como uma certeza. E eu crio uma oportunidade, ou seja, um risco positivo, de se não chover, eu tenho algumas vantagens. É assim, é o contrário que se gerencia. Eu não trabalho com a menor probabilidade, eu trabalho com a maior. Se eu tenho mais de 80% de chance de ser reprovado, eu não vou trabalhar com a possibilidade de fazer pré-matrícula na faculdade, se eu estou no terceiro ano. Eu trabalho com a possibilidade de fazer o Enem, torcer para fazer uma boa prova, e se por acaso eu conseguir passar, eu posso fazer faculdade. Se por acaso eu conseguir passar, eu posso me matricular numa outra faculdade, mas só depois. É uma oportunidade, se tudo der certo, porque a chance de ser aprovado é muito grande. Então, considera sempre o pior cenário. Ficou claro isso aí, pessoal? Diferença? É porque o risco é muito alto. Quando o risco é muito alto, a gente considera ele como um fato. Isso tem até um número, tá? O risco muito alto, seja a probabilidade, o impacto é acima de 80%. Acima desse valor, eu considero que ele vai acontecer. Tá bom? Vamos para a explicação. É isso aí, ó. O nível do risco nessa questão deve ser elevado, pois o resultado monetário esperado pode não ser alcançado. Resultado monetário esperado, ou o valor monetário esperado, o VME, é a multiplicação entre a probabilidade de acontecer e o impacto caso aconteça. Então, se eu tenho uma entrega e se eu não fizer, eu vou perder R$ 1 milhão, e eu tenho 90% de chance de não fazer, eu vou dizer que eu vou deixar de ganhar R$ 900 mil. 900 mil reais. 10% vezes R$ 1 milhão. Eu não vou considerar aqueles R$ 900 mil como parte da minha receita. E se entrar 1 milhão, se eu conseguir fazer, é bônus, plus. Eu não vou considerar aquilo. Entenderam o conceito? Como é que a gente gerencia? Beleza? Obrigado. Beleza. 12. Um projeto tem as seguintes características. Problemas de desempenho do cronograma estão ocorrendo devido aos níveis de especialização dos recursos. E quando eu falo de nível de especialização, não quero dizer que eles são especiais, quer dizer que eles são júniores, por exemplo. Estão acontecendo problema porque o nível de especialização, sênior, pleno ou júnior, não é o adequado para o projeto. 2. Recursos altamente experientes estão revisando detalhes desnecessários. Eu tenho um pessoal júnior que está atrapalhando os sêniores, porque toda hora o sênior fica lá explicando para o júnior. Os recursos de nível superior não estão concluindo as tarefas em tempo hábil. O que o gerente de projeto tem que fazer? Vamos lá, de baixo para cima. Quando necessário, conduzir treinamento para os membros da equipe de nível júnior. Não. Porque a gente não falou que o problema está com quem é júnior. Pode ser pleno, pode ser qualquer nível. Quando necessário, substituir os recursos específicos de nível júnior e aconselhar os recursos de nível sênior. Ninguém falou que o problema está nos recursos de nível júnior, de novo. B. Onde necessário, fazer com que recursos de nível sênior ajudem os inexperientes. Para quê? Para piorar o tempo que eles gastam revisando detalhes? Não. Onde necessário, implementar o treinamento e criar uma lista de verificação para todos os membros.
Então, importante, você não segrega. Lembra que quando a gente falou de treinamento ágil, tem que fazer o treinamento para todos? Porque se você fala que o problema é um ou o problema é outro, você está segregando. E você não sabe se o problema é um ou o problema é outro. Se você souber, você tira ele do time. Você não treina ele. Você vai treinar todos para o time inteiro melhorar. E o coração dessa justificativa aí é que, resposta certa, então, letra A, né? O coração dessa justificativa aí é o seguinte: o gerente de projeto tem que tentar resolver todos os problemas, tem que fazer o máximo possível antes de fazer uma solicitação de mudança, alterar o plano, trocar as pessoas. Tudo que ele puder usar de ferramenta e técnica de projeto com o time que ele tem que usar antes de tomar uma outra atitude. Tá? Isso que deve estar escrito lá nos planejos. Isso, exatamente isso aqui. Área 9, não está escrito aqui, mas 9 áreas de conhecimento e gestão de recursos. Tá? O gerente de projeto deve tentar resolver os problemas por meio das ferramentas e técnicas disponíveis antes de alterar o plano ou escalonamentos, ou falar com os chefes e tudo mais. Então, a resposta certa, tranquilo, letra A. Número 13. Vários membros da equipe frequentemente gastam seu tempo ajudando a equipe de operações e manutenção com o recurso de projeto que acabou de ser comissionado. Todo mundo está tranquilo com esse termo comissionado? O pessoal de engenharia sabe bem. Uhum. Comissionamento é a parte do processo de engenharia onde há o pagamento, certo, Marcão? Isso aí. Então, esse conceito, quando ele foi comissionado, quer dizer que ele foi pago pelo serviço que ele fez. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Cadê? Vem cá. Isso. Então, o gerente de projeto precisa garantir que o recurso foi assinado e que a propriedade foi transferida. Ou seja, que o trabalho terminou, o cliente aceitou e agora ele dá manutenção naquele entregável, naquele produto ou naquele serviço, não faz mais parte do projeto. Em quais documentos o gerente de projeto deve se basear? Bom, primeiro, acordos de aquisição. O que é aquisição, pessoal? A aquisição é uma área de conhecimento que tem no gerenciamento de projetos quando eu tenho que contratar ou comprar alguma coisa para o projeto. É disso que a gente está falando? De comprar alguma coisa para o projeto? Ou a gente foi contratado, o projeto aconteceu porque o cliente contratou e a gente está entregando para ele. Então, não tem nada a ver com aquisição. Zero. Tem a ver com entrega de valor, entrega do que foi contratado. Portanto, todos os itens que tiver acordos de aquisição estão errados. Qual a resposta que sobrou? Letra D. E aí eu posso explicar cada um dos itens. Atualização de documentos do projeto. Lembra que ele diz aqui em cima que o gerente de projeto precisa garantir que foi tudo assinado? Então, vai ter um documento que é o termo de aceite, o termo de entrega, o termo de encerramento. Esse documento tem que ser armazenado nos artefatos do projeto. Eu tenho que atualizar os documentos do projeto. Quando eu entrego a propriedade para o meu cliente, eu também atualizo, e esse termo, ativos de processos organizacionais, tem a ver com o histórico, né? Você guarda informação histórica do projeto. Tem dois termos que vão se repetir em quase todas as aulas. Ativos de processos organizacionais, tem a ver com quais ativos o projeto gerou, cronograma, orçamento, lista de riscos, planos de contingência, entregas, criação de métodos adaptados. Tudo que o projeto cria vira um ativo de processo organizacional. Então, quando eu tenho um termo de aceite, ele é um ativo de processo organizacional.
Então, eu atualizo esses documentos. E a segunda coisa que sempre vai ter é os fatores ambientais da empresa. Vocês vão ver direto. São as políticas, a cultura, as normas internas, o impacto externo, ou seja, os valores da empresa, os valores do acionista, as políticas de acionista. Tudo isso é fatores ambientais da empresa. E o relatório final. O que é o relatório final? Quando eu entrego, eu tenho um relatório dizendo o que eu entreguei, para que eu entreguei, qual foi a data, quem assinou. Então, tudo isso vai estar nesse relatório final. Esse relatório final chama-se termo de encerramento do projeto. Tá? Então, esses 3 documentos, o gerente de projeto pode se basear para poder ver se a atividade foi efetivamente transferida. Resposta certa, letra D. Tudo bem? Beleza? Beleza. 14. Agora, ó, essa questão, quem já ouviu falar em Tuckman? Quem não ouviu, não vai saber. Quem ouviu, vai saber. Tuckman é um processo que, inclusive, na agilidade se usa, de team building, né, de construção de equipes. E ele é composto por 5 fases. Formação, quando as pessoas se juntam para formar uma equipe. Conflito ou storming, né, tempestade, quando, em função delas virem de ambientes diferentes, de realidades diferentes, acreditarem que a solução para os problemas é diferente. Imagina, eu fiz um projeto na Vale e, na época que eu fiz, funcionava de um jeito. Aí a Hannah chegou lá e os projetos que ela vai fazer funcionam de outro jeito. Daqui a 2 anos, nós 2 vamos trabalhar juntos, eu e Hannah. Ela vai falar, não, Marcelo, o certo é isso. Eu falo, não, tá louca? Não, o certo é aquilo. A gente vai conflitar. Diferente de confronto, que é briga, né? Conflito tem a ver com o processo de busca de um entendimento, mas que a gente discorda, né? Então, a gente vai divergir. Em algum momento, a gente vai... ela vai me convencer de um pedaço, eu vou convencê-la de outro pedaço, a gente está querendo entregar o mesmo objetivo, a gente entra em acordo ou normatização. Só depois disso, quando os dois embicam o seu carro para o mesmo lado, é que a gente pode pensar em ter performance ou desempenho. Até que alguém do time saia ou que o projeto acabe. Imagina que eu estou lá, eu, Hannah e Matheus, no mesmo projeto. A gente está mandando benzão, entregando muito. Aí, o Matheus saiu, ganhou uma oportunidade, né, de ganhar o triplo, foi lá feliz. O Claudião entrou aqui. Ó. Ele conhece o meu trabalho e o da Hannah? Não. E ele acha, assim como nós 3 achávamos no início, que ele tem todas as respostas para resolver todos os problemas. O que vai gerar de novo? Conflito. Aí volta lá para a segunda parte. Até que a gente se acerte e vai para o desempenho. Esse é o modelo de Tuckman. Tá? Então, ele era necessário para resolver essa questão. Fechado? A gente vai ter uma aula só para falar disso aí. Uma aula inteira não, né? Mas tem uma aula que a gente vai falar muito disso aí. Tá? Isso não cai só em PMP. Isso cai no disciplina Agile, cai no ACP, cai em qualquer prova do PMI, qualquer prova de agilidade de qualquer certificadora, tá? Não é só do PMI. Então, vamos lá. O gerente de projeto se junta a um projeto como substituto em uma equipe. Durante as reuniões iniciais, o gerente percebe que há muitas opiniões divergentes sobre como lidar com as decisões técnicas. Os membros da equipe não respeitam as ideias uns dos outros e o ambiente está se tornando prejudicial. No entanto, a equipe desenvolveu processos e procedimentos e agora está trabalhando de forma harmoniosa e produtiva, sem conflito ou interrupção. Em que fase do desenvolvimento está a equipe? Agora que eu expliquei para vocês, em que fase ela está agora, pessoal? Acordo e normatização. Não, ela já está... Acordo... Desempenho, no caso. Isso. Acordo é quando ela acabou de entrar em acordo. Agora sim, ela está definindo. Tá vendo? Tá, desempenho. Isso, é desempenho. A resposta certa é desempenho.
Eita. Para mim era desempenho também. Deixa eu até ver aqui. Eu posso ter marcado errado também lá quando eu fiz o negócio. Ah, tá. Então, bom, para mim era desempenho, porque para mim ele diz o seguinte, ó. A equipe desenvolveu o processo. Ela não está desenvolvendo. Quando ela está desenvolvendo o processo, ela está em normatização, em acordo. Quando ela isso que eu entendi. Isso que eu entendi então, também, professor. Para mim, a resposta certa é a letra D. Ela já tinha desenvolvido, que ela já estava na... Uhum. Para mim, a resposta certa é a letra D. Ela já desenvolveu. Então, se ela estivesse desenvolvendo, aí é justamente o acordo de normatização, tá? Mas beleza. Então, essa aqui, até eu erraria, tá? A resposta do Piabá fosse B, eu erraria. Tá. A resposta, para mim, correta é D. E por quê? Por causa do verbo no passado. Ele já desenvolveu processos e procedimentos e agora já está trabalhando de maneira harmoniosa. Então, já normatizou. Sem conflito ou interrupção. Então, ela já está em desempenho. O que poderia ter dúvida é, mas ela não melhorou a atividade, ela só acabou com o conflito. Aí seria acordo. Mas ela já desenvolveu, já fez tudo, para mim era desempenho. Tá? Mas beleza. Afinal, mas é B ou D, então? Não entendi. A resposta do B. É B. É B, ok. Eu erraria, porque eu acho que é D pelo enunciado. Tá? Mas a resposta legal. certa é B. Eu olhei aqui no meu, como é que diria? No meu rascunho, e de onde eu tirei esse exercício estava B também. Então, eu marquei certo aqui. Mas eu erraria, porque, para mim, o verbo no passado, para as próximas turmas, até vou tirar esse verbo aqui e vou colocar está desenvolvendo o processo. E aí fica mais claro que é o acordo. Beleza, tá vendo? Eu errei também. Acontece. Acontece. Eu continuo assim. E assim, alguém vai ter que me convencer muito de que é B aquela resposta. Mas tá bom. De novo, aquele negócio é prova, né? Se é isso, beleza. Ainda bem que eu posso errar algumas questões. Não precisa acertar todos para passar. Vamos lá, 15. Uma equipe de projeto fica sabendo que há um novo requisito de conformidade de uma entidade internacional que pode impactar o business case, ou seja, aquele plano de negócio que deu origem ao projeto, tá? Eles aprendem isso logo após a conclusão do termo de abertura, ou seja, eles descobriram essa informação depois que o projeto já tinha começado. Como o gerente de projeto pode proceder? Veja, como é que funciona um ciclo de vida de um projeto? Eu tenho a fase antes do projeto, pré-projeto, vamos chamar assim. Aí tem uma parte inicial, que é a iniciação, onde eu nomeio o gerente do projeto, eu identifico as partes interessadas, o patrocinador dá os poderes para o gerente de projeto tocar o projeto, essa parte é a iniciação. Isso tudo para um projeto preditivo, tradicional. Depois tem um período de planejamento, onde eu identifico os requisitos, identifico os riscos, identifico quanto vai custar o projeto, quem são as pessoas que têm que trabalhar, faço todo o plano. Executo e entrego. Beleza? Ao longo do planejamento da execução, eu vou monitorando para ver se eu estou entregando o que eu esperava entregar. Bom, beleza. Dito isso, eu vou olhar para o enunciado e perguntar quando que eles descobriram? A resposta é logo após o termo de abertura, ou seja, ele estava na fase de iniciação, antes do planejamento. Se é antes do planejamento, já existem requisitos e escopo do projeto? Não. O escopo é uma atividade de planejamento. Os requisitos são levantados no planejamento. Então, vamos lá. Letra B, abordar o requisito no meio da criação de um plano de qualidade. Não, porque eu não tenho nem requisito ainda. Recusar-se a abordar o problema, pois o novo requisito não faz parte do escopo. Não tem escopo ainda. Acabou de documentar termo de abertura. Certificar-se de que o requisito esteja documentado no registro de riscos e, em seguida, pedir orientação adicional. Não.
Não tem registro de risco, não tem nem plano de riscos ainda. Resposta certa é letra A. Pesquisar o requisito. Então, eu vou pesquisar aquilo ali que eu percebi que tem necessidade, as possíveis consequências e recomendar alguma coisa ao patrocinador antes do planejamento. Vou dizer ao patrocinador, tá vendo aqui? Esse requisito aqui é obrigatório, é LGPD. Alguém falou de LGPD, acho que foi o Giovanni, né? Surgiu LGPD. professor. Eu tenho que entregar LGPD. E aí, meu camarada? Esse projeto ainda está de pé? É isso que está dizendo aqui. Comecei o projeto ontem. Aí hoje surge a LGPD. E aí? Ainda está de pé o projeto? Porque olha só, GDPR, né, que é a LGPD lá da Europa. Olha só, mudou a regra lá, meu camarada. Eu não posso mais usar o petróleo o gás da Rússia. Ainda assim está de pé o projeto? É isso que eu estou dizendo. Não é que o cliente já tinha dito que queria aquela regra, nada disso. Surgiu bem no iniciozinho. Então, eu aviso para ver se aquele projeto ainda faz sentido. Por isso, a resposta certa é a letra A. Isso no explanation, né, na explanação, a ideia é que o gerente de projeto dê a informação para o patrocinador tomar uma decisão. Tá? E repare, a área de conhecimento é gerenciamento de integração, é porque está dentro da parte inicial de abertura, do início do projeto. Se tivesse na parte de escopo, seria 5 aqui, a área de conhecimento, não 4. Beleza? Tranquilo? 16. Um gerente de projeto está vendo que toda a questão é situacional? Ele monta um cenáriozinho e você tem que responder com base nesse cenário. Um gerente de projeto é apresentado com as seguintes situações. Uma iteração, uma sprint, acabou de terminar. Um membro da equipe diz ao gerente de projeto que uma tarefa planejada não foi concluída devido a um problema que apareceu há 4 dias. O gerente de projeto deseja evitar esse cenário no futuro. Qual é o momento apropriado para discutir esse assunto? É a questão de agilidade. E como é que você sabe que é uma questão de agilidade, pessoal? Porque tem a palavra iteração aqui. É por isso que você sabe que é uma questão de agilidade. Iteração é uma entrega iterativa, né? Uma entrega fracionada. Agora vocês vão conhecer alguns termos de agilidade, porque eu vou ter que explicar cada um deles para vocês. Imagina que ele disse que a iteração acabou de terminar. Se a iteração terminou, não tem reunião de stand-up diária, não tem reunião diária de projeto. A reunião diária de projeto acontece em todos os dias de projeto, menos em 2. Quais são esses 2? No primeiro e no último, no dia da reunião de planejamento da iteração ou da sprint e no dia da reunião de demonstração ou review da sprint. Nesses 2 dias não tem reunião. Se a sprint acabou de terminar, se a iteração acabou de terminar, quer dizer que eu não tenho mais reuniões diárias para aquela iteração. Então, eu não teria como debater mais esse tema. Por isso, a resposta não está correta. Na demonstração, um membro da equipe diz ao gerente de projeto que a tarefa não foi concluída porque tinha um problema que não foi resolvido. Como é que na demonstração o gerente de projeto evita? Não tem como. A demonstração é dizer o seguinte: cliente, olha o que entregamos. É só isso. Cliente, entregamos. Você concorda? Isso aqui é o que você queria mesmo? O cliente diz sim ou diz não. Não tem um plano de prevenção futura aí. É só uma demonstração, uma apresentação do que você entregou para o cliente, que foi quem solicitou. Então, não é na demonstração, não é na review. Durante a próxima reunião de planejamento, não se planeja melhoria de processo na reunião de planejamento. A reunião de planejamento da iteração define-se o que eu vou entregar na próxima iteração, na próxima sprint. É uma reunião de entregas, não é uma reunião de processos. Tem uma reunião somente que
dentro do modelo ágil Scrum, né, que é esse modelo aqui, que trabalha processos. É a retrospectiva, que equivale no modelo preditivo à reunião de lições aprendidas. Tá bom? Então, resposta certa, letra D. E a explicação é que a retrospectiva permite que os problemas de execução sejam abordados juntamente com ideias de melhorias. Então, eu digo o seguinte, teve um problema lá, fiquei 4 dias tentando resolver e não resolvi. E aí eu tive que falar, mas vem cá, por que você não falou na reunião diária do dia seguinte? Por que você não disse que tinha um risco de não entregar? Talvez a gente desviasse os recursos para entregar uma outra coisa que tivesse valor. E eles vão debater lá, vão lavar a roupa suja mesmo. E vão dizer, então tá bom, daqui para frente, toda vez que tiver um problema desse tipo, tem que levantar um impedimento, que é um issue, né, um problema no modelo tradicional, para que o gerente do projeto, o Scrum Master, seja lá quem for que está tocando aquilo ali, consiga endereçar esse problema, comunicar previamente ao cliente, eventualmente incluir alguma coisa no lugar daquilo, porque você já sabe que aquilo ali não vai ser possível entregar, tá? Quando ele fala que está no apêndice 3, é justamente lá no guia ágil, tá? Na parte de agilidade. Marcelo, essa retrospectiva é feita quando? Vamos lá. Uma sprint, uma iteração, ela... Eu não consigo escrever aqui, né? Tá, mas uma sprint... Deixa eu ver se eu consigo colocar um PowerPoint aqui qualquer. Aí eu mostro para vocês. Vou pegar aqui. Eita. Vocês estão vendo a agenda do curso aí? Estão vendo? Sim. Tá. Imagina o seguinte, a sprint funciona, vou tentar fazer um desenho aqui para facilitar. A sprint é como se fosse isso aqui, é uma entrega. Quais as partes que eu tenho da sprint? Eu tenho uma reunião de planejamento aqui, no início, onde eu vou pegar tudo que o meu cliente deseja entregar em ordem prioritária, ou seja, do mais importante para o menos importante. Aí eu tenho um período aqui no meio de construção. Eu vou construir tudo que eu vou entregar. E dia por dia eu vou trabalhar reuniões diárias. Para quê? Porque eu vou dizer o que... Ups, Ctrl Z. Vou trabalhar todo dia eu tenho uma reunião para validar o que eu estou fazendo, ver se todo mundo está de acordo. Tá? O que eu tenho nessa reunião diária? O que eu fiz ontem, o que eu planejo fazer hoje, se eu tenho algum impedimento, ou seja, se tem algo que me impede de entregar o que o cliente pediu. Lá no final, eu tenho no último dia 2 reuniões. Primeiro, eu tenho a reunião de demonstração, ou sprint review, né? A reunião de demonstração, eu apresento para o cliente o que a gente conseguiu fazer dentro do que ele tinha pedido, para ver se ele aprova que a gente disponibilize aquilo ali para ele. Logo depois dessa, nesse mesmo último dia, eu tenho uma segunda reunião, que é a reunião de retrospectiva. Essa reunião de retrospectiva, ela é só com o time do projeto, aquele time ágil do projeto, que visa identificar o que pode melhorar, o que foi bom, o que pode melhorar e qual o plano para melhorar aquilo ali, para dar ali para frente, para o futuro. Entendeu como é que é o processo? Então, existem basicamente a reunião de planejamento, a reunião diária, a reunião de demonstração ou revisão, a review,
e a retrospectiva. São as 4 grandes reuniões. Às vezes, acontece uma 5ª reunião aqui. Aqui assim, ó. Às vezes acontece uma reunião aqui. Que reunião é essa? O time, quando o PO, que é o representante do cliente, o Product Owner, ele vem aqui e diz, olha, o cliente me pediu para colocar na próxima reunião de planejamento uma coisa que eu não sei bem se vocês sabem fazer, se vocês conseguem fazer. E aí existe uma troca dentro da sprint, a gente pega um pedacinho do tempo lá para refinar, para entender melhor se aquilo que o cliente pediu é viável ou não, se o time consegue fazer ou não, se o time tem que fazer uma melhoria interna para depois entregar isso para o cliente. Então, às vezes, tem essa 5ª reunião, mas bem às vezes, tá? Não é sempre que tem, não. Então, são essas 5 possibilidades de reunião. Isso tudo também está naquela aula de agilidade que eu deixei para vocês. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Eu não. Beleza. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a resposta certa, durante a retrospectiva, já falei com vocês. Vamos 17. Estamos chegando ao fim, faltam só essa e mais 2. O gerente de projeto percebe que um membro da equipe parece cada vez mais infeliz durante as reuniões de equipe. Cadê? Tá aqui. Achei. O membro da equipe não está progredindo em um pacote de trabalho. O pacote de trabalho é uma quebra do escopo do projeto, ou seja, um pedaço da entrega, tá? O membro da equipe não está progredindo em um pacote de trabalho importante e essa falta de progresso está afetando o caminho crítico. O que é caminho crítico, pessoal? É o caminho, a sequência de atividades que, se você atrasar 1 minuto, 1 dia, você atrasa o projeto inteiro. Ou seja, é uma atividade que não tem nenhuma folga, não tem nenhum tipo de respiro. Tudo que está ali naquele caminho é urgente, não dá para atrasar, tá? O membro da equipe sente que não está em função correta dentro da equipe. Então, o que o gerente tem que fazer? Lembra? Caiu uma questão semelhante a essa ainda há pouco. O gerente de projeto tem que usar todas as ferramentas e técnicas. Ferramenta é algo mais hard, técnica pode ser algo mais soft skill, né? Mais comportamento, mais convencimento. Ele tem que usar tudo que ele tem antes de fazer qualquer tipo de mudança. Então, vamos lá. Tranquilizar o membro da equipe sobre suas habilidades, lembrando de que foram escolhidos por um motivo. Cara, o cara já não está entregando. Não adianta você fazer o trabalho de psicólogo com ele. Ele não está entregando e ele já sabe, já falou que não está na função certa. Ele não está fazendo o que ele sabe fazer. Letra C. Inscrever o membro da equipe no treinamento direcionado para adquirir as habilidades necessárias. Isso seria uma opção. No entanto, isso está afetando o caminho crítico. Dá tempo de a gente treinar o cara? Não, não dá. Se fosse uma atividade com folga, até daria, mas no caminho crítico não dá. Agendar pontos de contato semanais com o membro da equipe para discutir as barreiras que podem afetar seu trabalho. Mesma coisa, está no caminho crítico, não dá. O que eu tenho que fazer? Falar com o cara para discutir onde esse camarada pode contribuir com base em seus pontos fortes. Tirar ele dessa atividade que ele não está entregando e botar uma outra pessoa, mas falar com ele sobre isso aí. Resposta certa, letra B. E aí vamos lá, provavelmente, falar de recursos. Cadê? Padrão de gerenciamento de projetos, papel do GP, né, que ele vai ter que conversar com os caras, guia ágil, responsabilidade do líder servidor. E ele fala, essa questão é legal, porque ela fala item por item, por que não é, né? Beleza? Beleza.
18, penúltimo. Um novo produto é lançado. Quando um cliente identifica problemas de desempenho com esse produto, o gerente de projeto percebe que o custo da qualidade, vai ver isso lá na área de conhecimento de qualidade, deve ter sido usado para estimar esse custo. Qual categoria do custo da qualidade o gerente de projeto deve ter usado? Custo de prevenção. Então, entendem que existe um conceito chamado custo da qualidade. Eu tenho algumas coisas que eu gasto dinheiro que não agregam valor diretamente ao produto, mas que eu tenho que fazer para aumentar a chance do produto ser de qualidade. Por exemplo, eu faço testes do meu produto. Os testes fazem o produto ser melhor? Não. Só que eles nos dão a garantia de que eles vão ser entregues para o cliente validados. Então, é um custo de prevenção, por exemplo. Não é esse o caso, porque o cliente que identificou o problema. Custos de avaliação? Também não. Análise de custo, porque não é um processo de avaliação, o cliente não está avaliando, ele identificou o problema. Análise de custo-benefício? Muito menos. Análise de custo-benefício, eu vou escolher entre mais de uma solução qual é que tem o melhor custo, o menor custo e o melhor benefício. Então, como o cliente que identificou, a falha é externa ao projeto. Resposta certa, letra B. E aí você vai estar lá na área de qualidade, 8. Planejar a qualidade, ferramentas e técnicas, custo da qualidade. Página 321 do Guia PMBOK, 6ª edição. Beleza? Tranquilo. E, por último, pero não menos importante, uma questão de aquisições, né? Vocês fizeram esse simulado inteiro sem nenhuma questão de aquisições. Vamos para uma questão de aquisições. Existem preocupações sobre o risco de custo de adicionar um fornecedor externo no meio de um projeto. Então, tem a preocupação de aumentar o custo do projeto colocando um fornecedor novo. Ainda assim, vários membros da equipe foram transferidos para outro projeto e o gerente do projeto requer suporte de recursos de um fornecedor externo. Ele perdeu uma parte da equipe e eu vou ter que botar um outsourcing ali para trabalhar, para cobrir esses buracos. No final das contas, é isso que ele está dizendo. O gerente de projeto precisa trabalhar com a equipe de compras para estabelecer as especificações e o tipo de contrato a ser usado. O que deveria ser feito? Aí, para isso, vocês teriam que conhecer os tipos de contrato. Recomendar um contrato de tempo e material, ou time and material. Faz sentido, time and material? Não. Por que não faz? Porque se o problema é custo, o time and material, ele paga os profissionais por hora, né? O cara trabalha, recebe, trabalha, recebe. Não tem a ver com as entregas. Então, se eu vou colocar gente nova no meio do projeto, tem um processo chamado curva de aprendizado. E durante aquele período, eles vão gastar mais tempo para entregar menos coisa. E vai ser ruim para o projeto. Sugerir, letra C. Vamos lá para a letra C aqui. Sugerir um contrato de custo mais taxa de incentivo. Então, custo mais taxa de incentivo é tudo que eu vou gastar mais um valor que eu posso dar para ele de incentivo para ele terminar dentro do prazo do projeto. O quarto, não é isso, né? Porque não é custo, ele tem a margem de lucro dele. Quarto, recomendar um contrato de preço fixo firme, preço fixo fechado. Não, por quê? Porque preço fixo fechado, ele vai encher o contrato dele de incerteza. E aí vai aumentar muito o custo do contrato. Não vale a pena. Resposta certa, então, letra B. Eu quero um contrato de preço fixo com cláusula de incentivo, ou seja, pode botar um contrato de preço fixo, mas não bota gordura não, meu filho. Se você terminar antes, eu te pago um percentual da economia que eu tive com o projeto. Então, resposta certa, letra C, e aí você vai ver que a área de conhecimento é a 12, aquisições. Que é a área de compras e contratações. Tá bom? Fechado, pessoal? Beleza. O que vocês Fechado. acharam de hoje? Passei um pouquinho das 10h30, que era a minha meta, mas eu acho que
foi legal, que a gente fez simulado, que a gente validou todas as questões, que a gente tirou um monte de dúvidas, se conheceu. E nas próximas conversas, acho que a gente já vai estar alinhado, né? Não preciso conhecer mais vocês. Vocês já estão bem mais... vão estar bem mais confortáveis, já alinhados com o nosso modelo. Queria feedbacks aí, como é que foi, a velocidade foi boa, foi muito rápido, foi... Obviamente, aquele início lá a gente perde um tempo se conhecendo, mas eu espero que tenha sido útil para que a gente não faça mais isso, né? Eu consiga dar exemplos alinhados à vivência de vocês. Para mim foi bem esclarecedora essa aula de hoje. Você sabe, Makoto, que eu não fazia essa aula, sabe? Eu não dava essa primeira aula com simulado. A gente dava uma aula a menos no simulado. Para a gente não é vantajoso. A gente está cobrando a mesma coisa para dar uma aula a mais. Mas eu acho que, em termos de qualidade, a gente falar tudo o que a gente falou hoje, antes de começar a dar conteúdo, eu acho muito válido, sabe? Porque quando a gente chegar a dar conteúdo, vocês já estão muito alinhados. Valeu, Hanna. Boa noite aí. Então, é isso. A minha ideia era justamente essa. Já chegar na próxima aula, que é conteúdo, com vocês um pouco mais alinhados. Pra vocês não perderem conteúdo para irem se adaptando ao cenário, tá? Para mim também foi muito bom, Marcelo, a dinâmica aí, parabéns, muito bom. E você entrou em detalhe em cada questão, né? Explicou o porquê de cada um, realmente muito bom, muito interessante e ajuda a entender, né? Não é só a resposta é tal e pronto, né? Então, Aí não adianta. entender a dinâmica mesmo, né? Então, E por isso que eu falei que em algumas áreas de conhecimento a gente talvez vai se exceder no horário, né? Porque eu vou querer fazer os exercícios e vocês vão poder ter dúvida e eu vou querer explicar. Pode ser que em algumas disciplinas eu diga o seguinte, cara, essa parte aqui eu vou passar um pouco mais rápido porque isso aqui não tem tanta relevância, porque eu vou querer economizar um tempo para gastar no simulado, que é a parte onde agrega mais valor. Só que eu também não tenho como dar aula só de simulado, eu tenho que passar pelo conteúdo, para vocês entenderem o conteúdo, para quando chegar no simulado vocês saberem do que se trata e conseguirem preencher as lacunas de conhecimento que vocês, porventura, ainda tenham, né? Para sair daqueles 30%, 40%, 50% e ir lá para o 70%, 80%, 90% no simulado final. Tá? Meu trabalho é preencher com areia, água, tudo mais, essas lacunas de conhecimento. Se chegarem lá na prova, vocês arrebentarem. Fechado? fechado. Gente, alguém mais quer falar? Não? Isso mesmo, Marcelo. Eu concordo com o pessoal aí. Acho que essa dinâmica foi válida aí. Deu para dar o primeiro choque na galera. Mas eu acho que é daí para cima, né? Então, vamos embora. Isso. A próxima aula já é uma aula que vocês vão ter duas disciplinas somadas, né? A gente vai falar ao mesmo tempo, de ambiente de projetos e de papel do gerente de projetos. Então, lá no PMI eu dava essas duas disciplinas em dias separados. Mas aqui eu juntei porque a gente já fala muito do que o gerente de projeto faz, tanto na área de integração como de partes interessadas. Então, eu reduzi isso para justamente a gente aprofundar mais nos outros. Beleza? Legal. Então, é uma aula com volume grande de informações. E não esqueçam, por favor, tentem ver as duas aulas gravadas, quem não viu ainda, até quinta-feira. Pega um horáriozinho de manhã, na hora do almoço, no final do dia, uma na quarta, uma na quinta de manhã, para quando chegar no quinta, final do dia, vocês pelo menos terem visto sobre o que é o exame e terem um entendimento um pouco melhor de agilidade. Estou vendo que uma turma que tem muita gente de engenharia e a agilidade não é core business, né? Não é um tema que está no dia a dia de todo mundo. Então, é interessante estar lá porque eu vou ter que dar um foco. Vocês viram que nas questões de agilidade, eu tentei ser um pouco mais didático, porque eu sei que nem todo mundo tem vivência com isso, tá? Tá legal, essas duas aulas que você mencionou, elas estão naquela papelada, tá no Drive. Então, tanto no Drive, o link, como na descrição do grupo de WhatsApp também. Os links Tá. para o YouTube, onde tem a aula gravada. Tá legal, beleza. Beleza?
Tá bom, então. Obrigado e boa noite para todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Desculpa estender Falou, um boa pouquinho, noite. mas a ideia é vocês saírem monstros daqui. Abraço. Tá bom. Boa Valeu. noite. Um abraço, Valeu, tchau. boa Obrigado. noite. Boa noite, tchau. Um abraço.